Ser desfém, tudo bem, mas assim, tem umas lésbicas que elas ficam coçando o saco imaginário. Pra mim, isso não dá. Calma que o seu algoritmo não tá te traindo. Hoje a gente vai falar sobre mulheres lésbicas, desfém e expressões não feminilizadas. É muito comum a gente ouvir essa frase por aí, eu particularmente já ouvi algumas vezes. E aqui eu queria convidar as mulheres de dentro da comunidade para ter essa conversa. Mulheres lésbicas, bissexuais feminilizadas ou até mesmo mulheres meio termo ou lésbicas desfém que não têm uma expressão corporal tão desfeminilizada. O comportamento feminino nem sempre é natural, né? Muitas vezes ele é moldado aí por imposições que a gente aprende socialmente desde que a gente cresce. Sabe quando você senta de um jeito meio jogado e as pessoas dizem: senta direito, menina, isso não é jeito de menina sentar, senta com as pernas cruzadas, não senta com a perna aberta. Então todas essas coisas que a gente ouve desde criança acaba moldando a maneira como a gente se expressa. E isso vai muito além de uma estética. Isso tem muito a ver também com a forma como a gente se expressa nos gestos, né, diariamente. Então essa coisa da lésbica coçar o saco imaginário nada mais é do que uma expressão, né, uma afirmação lesbofóbica de que mulheres desfém, na realidade, estão querendo performar uma masculinidade ou até mesmo fingir que elas têm um órgão genital fálico, né, na forma como elas tocam seu corpo. Então, a gente pode pensar, por exemplo, você pode pensar como você se sente quando você tá em público e, sei lá, a sua coça. E aí você pensa, como que eu deveria me tocar aqui em público dessa maneira? Como eu deveria me coçar, né? Então, geralmente, o que a gente sente é de que a gente precisa de um toque feminino, né? Um toque sutil, um toque disfarçado. E, cara, às vezes vai coçar mesmo, entendeu? Principalmente se você não se depila, que é o caso de muitas mulheres desfém, optaram pela não depilação vaginal ou das axilas também, das pernas, né? E muitas delas usam cueca, né? Algum tipo de tecido que às vezes pode enroscar e pode coçar e coça, e realmente coça. Então, o que eu acho que o que se espera dessa mulher é que quando isso acontecer, quando a dela coçar, que ela faça esse movimento de um jeito feminino, né? Um jeito delicado, um jeito disfarçado. A gente não pode mostrar que tá coçando. Inclusive, aí já entra uma outra questão sobre a higiene das mulheres, né? Porque se você tem uma coceira, que às vezes pode ser um fungo, qualquer outra coisa, o que é totalmente natural e normal das mulheres. Então, é muito esperado que essa mulher faça esse toque ali de forma feminilizada. E quando a lésbica desfém ali em sua expressão, né, que tem a ver com a sua identidade, a forma como ela aprendeu a se libertar, inclusive, dessas amarras patriarcais que diz que a mulher não deve se expressar dessa maneira, se tocar dessa maneira, ela acaba se deparando com esse tipo de comentário, que na realidade a lésbica desfém, ela tá coçando um saco imaginário. E aqui a gente precisa fazer um lembrete muito óbvio que talvez muitas de vocês não se lembrem ao fazer esse tipo de comentário, que é o fato de que mulheres desfém têm vagina. Elas não têm uma ideia de saco imaginário ou de que existe uma inveja, de repente. É muito comum homens falando sobre isso. Se você vê aqui comentários de vídeos, né, de mulheres desfém, principalmente mulheres que estão fora aí de um padrão, porque por mais que você seja uma mulher desfém, muitas vezes você é uma mulher branca, né, tem todos os traços ali, né, mais delicados, fisicamente falando. E aí existe muito essa questão de tipo, você tem inveja porque você não tem o que eu tenho. E aí, quando a gente tá fazendo esse tipo de comentário, na realidade, a gente tá dizendo a mesma coisa. Você não tá sendo diferente de um homem hétero que para no vídeo de uma mulher lésbica e comenta que, na realidade, ela pensa que ela tem um pênis imaginário, sabe? Então, isso não é nada mais do que lesbofobia. Eu soltei, inclusive, uma caixinha de perguntas lá nos stories, onde as meninas aqui da página soltaram alguns comentários falando como elas se sentem com esse tipo de afirmação, e é evidente que isso causa um desconforto muito grande, que essa coisa de achar que a desfém
quer ter um pênis, sente inveja ou quer performar como se ela tivesse, não passa de uma afirmação lesbofóbica e que não tem fundamento nenhum. Pode existir alguma mulher de 100 que realmente sente isso? Cara, óbvio que sim, mas isso seria a exceção da exceção, sabe? Então, a gente não pode reduzir uma comunidade inteira a isso. E a gente também precisa ter muito cuidado quando tá fazendo esse tipo de comentário, né? Porque você não tá direcionando esse comentário só pra essa mulher, você acaba atingindo toda uma comunidade. Esse tipo de preconceito de mulheres feminilizadas ou mulheres que não são necessariamente feminilizadas, mas elas têm uma expressão corporal um pouco mais feminina, ou às vezes ela até imagina que tem, não é de hoje, assim. São aqueles sapatões bem bravos que acabam com a reputação da gente. Que queima o filme da gente todinho, né? Não adianta você querer, sabe, exteriorizar uma coisa que você não é. Você não é um homem, cara. Pô, eu tenho, saco pra usar cueca. Pô, eu não tenho, cara. Fica feio. E você precisa ver como é que fica horrível. Você imagina a mulher de cueca? Aquela Sleep Week, tem aquele passarinho que sai lá. Esse vídeo ele foi gravado entre os anos 80 e 90. É um documentário que foi feito aqui no Brasil com lésbicas, onde a gente já percebia ali esse preconceito dentro da comunidade para com as lésbicas desfém. Mulheres que acreditam que tem uma expressão um pouco mais feminina, né, que as mulheres desfém, falando sobre como as lésbicas desfém envergonham a comunidade, que as lésbicas desfém, elas são a vergonha, né, da sigla lésbica. Então isso vem de muitos anos, porque as mulheres femininas, por mais que muitas de vocês aqui não vão acabar não concordando com isso, a gente entende de que existe uma hierarquia dentro da comunidade lésbica, né? Onde muitas vezes as mulheres femininas acreditam que elas são superiores às lésbicas desfém, simplesmente por performar feminilidade, né? Então elas atribuem às lésbicas desfém a masculinidade. Se você já segue o Desfeminilizei, você já entende a diferença entre masculinidade, feminilidade, feminino e masculino, que são coisas completamente diferentes. O feminino a gente tá falando de ser mulher, né? E feminilidade a gente tá falando ali de expressões corporais, visuais, construídas socialmente para poder ditar quem de fato é uma mulher ou como uma mulher deve se comportar. E acaba que as mulheres desfém, por isso que até que a gente usa esse termo, elas acabam indo numa direção contrária a muitos desses dogmas patriarcais que foram criados, inclusive, para nos oprimir enquanto mulheres. E por conta disso, elas sofrem uma violência absurda. Esse tipo de violência que as lésbicas desfém sofrem, inclusive, ele já foi investigado e documentado por várias teóricas feministas, né? E lésbicas, lesbofeministas também. Então eu tô sempre falando da Dee Graham aqui, que ela tem um livro muito interessante, que ela fala sobre como as lésbicas desfém, elas acabam rompendo com esses dogmas patriarcais e as mulheres femininas, por outro lado, não, e isso acaba gerando uma violência horizontal dentro da própria comunidade, né, entre as mulheres no geral, porque elas não conseguem aceitar que existem mulheres diferentes, e até porque o patriarcado como um todo, ele acaba por condenar essas mulheres por elas fugirem da norma, né, seguir por um outro caminho e dizer, não, eu não vou ser assim, eu não vou ser do jeito que a sociedade espera que eu seja. Então é muito importante a gente lembrar disso quando a gente estiver colocando alguma característica, alguma nomenclatura masculina sobre uma mulher desfeminilizada, porque muitas vezes essas afirmações, elas têm um fundo de lesbofobia, às vezes ela é a pura lesbofobia, né? Não é só um fundo, não é uma lesbofobia disfarçada, velada, é escancarada mesmo. Então, é isso, espero que vocês tenham entendido qual o real significado desse tipo de afirmação e que vocês saiam daqui tendo a certeza de que a gente não deve falar que uma lésbica
coça um saco imaginário, um pênis imaginário, porque isso não existe. Chego chaveando de bombeta, eu não quero treta, porra, deixa eu coçar minha...